Entrar ou não no IPO da Nubank. Nesse vídeo eu vou te mostrar se vale a pena ou não entrar nesse IPO, se eu vou investir o meu dinheiro na empresa e como você faz para ter acesso aos BDRs que a Nubank vai disponibilizar. Se você não sabe, a Nubank vai dar milhões de reais para seus clientes na forma de ações, de BDRs, que são ações americanas negociadas aqui na Bolsa Brasileira e que você vai poder se tornar sócio e dono de um pedacinho da Nubank ali. Então fique até o final desse vídeo se você quiser saber mais sobre isso. E antes de continuar, já se inscreve aqui embaixo e deixa o seu like. Isso faz o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Bom, se você não sabe o que é IPO, é uma oferta pública de ações. É quando a empresa abre capital na Bolsa de Valores e a Nubank vai fazer isso na Bolsa de Valores americana, não vai fazer aqui no Brasil. E basicamente, a partir do momento que a empresa abre capital na bolsa, você pode se tornar dono dessa empresa. Se você comprar uma ação, por exemplo, você já vai se tornar dono de um pedacinho daquela empresa ali e você vai passar a ter direito de receber tanto os lucros dessa empresa, parte dos lucros dela, como também ganhar com a valorização desse ativo, caso esse ativo se valorize, e também perder com a desvalorização, caso esse ativo se desvalorize. Ramon, você vai investir nesse IPO? E basicamente eu já te adianto que não, tá? Eu não pretendo investir nessa oferta pública inicial, porque basicamente eu tenho a filosofia de investimentos que eu não invisto em IPOs. Por que eu não invisto? Porque basicamente você não sabe nada sobre essa empresa, você não conhece os fundamentos dela, não sabe como é a receita dela, como é que é os lucros dela, como é que são as dívidas dela, e você não tem histórico nenhum sobre essa empresa. Ou seja, é basicamente como se você fosse casar e você fosse conhecer aí o seu noivo e sua noiva somente no dia do seu casamento. Ou seja, você não sabe nada sobre aquela pessoa. Da mesma forma, no IPO você não sabe nada sobre aquela empresa. Então é basicamente um tiro no escuro. E eu particularmente gosto de saber sobre o histórico dessa empresa para saber se eu invisto ou não nela. Além desse fator, as empresas que abrem a IPO, que abrem capital na bolsa, costumam estar sempre super valorizadas na sua oferta pública inicial. Isso acontece porque existe uma euforia muito grande sobre aquela empresa logo quando ela está abrindo seu capital. Tem muita gente querendo comprar, tem muita gente querendo lucrar, e isso faz as cotações das empresas irem lá para cima. E a empresa, nesse momento, o que ela puder fazer para fazer com que essa empresa seja mais vista e mais supervalorizada, ela vai fazer, afinal isso vai ser dinheiro entrando no bolso dela. Então, em aberturas iniciais costuma estar com preços esticados e por isso eu prefiro não botar o meu dinheiro e não botar meu dinheiro e não arriscar meu patrimônio. Para efeito comparativo, as estimativas de valuation ou de valor de mercado da Nubank está próxima de 48 bilhões a 51 bilhões de dólares. Se a gente for comparar, por exemplo, com bancos tradicionais aqui do Brasil, que são os maiores bancos, não só do Brasil, como da América Latina, que é o Itaú e o Bradesco, eles valem respectivamente 40 bilhões e 31,5 bilhões. Ou seja, se a gente for comparar um banco como a Nubank, que a primeira vez que ela reportou lucro foi somente agora, justamente antes de abrir o IPO, e o Itaú e o Bradesco serem verdadeiras máquinas de gerarem dinheiro, não faz nem tanto sentido assim a Nubank valer tanto a mais do que esses bancos. A gente sabe que existe uma estimativa muito grande ainda sobre a Nubank, que ele está em crescimento, existe um mercado muito amplo ainda para eles crescerem, já tem uma base de praticamente 50 milhões de clientes e eles não param de crescer a cada dia. Apesar disso tudo, eles não reportam ainda tantos lucros, na verdade eles sempre tiveram um histórico de prejuízos e só agora, antes do IPO, começou a ter lucro, e isso faz gerar uma grande dúvida sobre o futuro dessa empresa. Certo, Ramon, e quais são as vantagens ou desvantagens de investir ou não nesse IPO? As vantagens que eu vejo é que a Nubank tem uma base de 50 milhões de clientes, distribuídos entre Brasil, Colômbia e México, e eles têm um espaço enorme, gigantesco ainda, para explorar, o que vai aumentar cada vez mais essa base de clientes. Outra vantagem é que a Nubank levou cartões de crédito para milhões de brasileiros que antigamente não tinham acesso a crédito nenhum. Isso facilita o crescimento cada vez mais dessa empresa. Além disso, eles receberam também investimentos de empresas como a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos. Então, só pelo fato do maior investidor de todos os tempos estar acreditando nessa empresa, é um grande indício de que essa empresa pode se dar bem no futuro. Então realmente existem grandes vantagens para você investir nesse IPO, como também existem desvantagens. E a grande desvantagem que eu vejo é justamente sobre o lucro da Nubank. Eles só reportaram um lucro de 76 milhões agora, justamente antes do IPO. Todo o seu histórico é de prejuízos. E apesar da gente entender que a Nubank realmente ela abre mão de lucro no curto prazo
em troca de algo maior no futuro, ou seja, a gente sabe que isso faz parte da estratégia da Nubank para poder crescer cada vez mais, a gente não tem certeza se ela vai conseguir reverter essa base enorme de clientes em lucro para a operação. Empresa só vive de lucro. Então isso só vai dizer com o tempo, a gente só vai descobrir isso ao longo dos anos se a empresa vai começar a reportar lucros constantes ou não. Certo, Ramon, e como é que funciona a questão dos BDRs? Como é que eu vou passar a ser dono de um pedacinho da Nubank? Basicamente, BDRs são recibos de ações americanas que são negociadas aqui na Bolsa Brasileira. Então seu dinheiro se mantém aqui no Brasil e você compra através de qualquer corretora que você tenha conta aí no mercado. Então se a Nubank vai abrir IPO lá nos Estados Unidos, você vai poder entrar na sua corretora aqui no Brasil e vai poder comprar recibos dessas ações lá no exterior e passar a ser dono de um pedacinho ali da Nubank. Só que a grande estratégia da Nubank, como eles são muito bons em marketing, é que eles vão dar aí milhões de reais somente em BDRs para quem é seus clientes. Isso vai fazer fidelizar eles ainda mais. E veja que louco que eu vou te falar. Aqui no Brasil nós temos menos de 4 milhões de investidores na Bolsa de Valores. E só a Nubank tem mais de 40 milhões de clientes só aqui no Brasil. Agora vamos imaginar o seguinte. Digamos que ela resolva distribuir, por exemplo, um BDR para pelo menos 5 milhões de clientes da sua base. Automaticamente ela já vai fazer dobrar o número de investidores no Brasil. Se a gente tinha 4 milhões de investidores na bolsa, de uma vez só, em uma tacada só, a Nubank consegue mais do que dobrar o número de investidores na B3. E isso faz o marketing sobre a Nubank ser cada vez maior. Imagine que, de uma vez só, em uma tacada só, a Nubank ela abre a IPO nos Estados Unidos, ela também distribui milhões de BDRs para seus clientes, fazendo com que eles se tornem cada vez mais fiéis e sejam donos de um pedacinho ali da Nubank, cada um deles. E ao mesmo tempo eles conseguem dobrar o número de investidores no Brasil e também fazer com que seja a maior corretora de valores do Brasil inteiro. Porque se cada um daqueles clientes passa a ser investidor e a Nubank tem sua própria corretora e cada um investe, eles se tornam automaticamente também a maior corretora do país. Ou seja, em uma tacada só, ela faz um baita marketing sobre a empresa. Certo, Ramon, mas como é que eu faço para ganhar e para ter direito de receber esses BDRs aí? Basicamente, a partir do dia 9 de novembro, eles criaram o site No Sócio e você vai receber a mensagem lá dizendo o seguinte: você, sócio do Nubank. A partir disso, você vai dizer se você vai querer ser sócio ou não e você vai ter direito de receber um BDR aí e sem nenhum custo, tá? Você não vai pagar absolutamente nada por ele. E mais um detalhe é que esse BDR vai ficar travado aí na sua conta por 12 meses, ou seja, você não vai poder negociar esse BDR, vender e ganhar dinheiro com ele, afinal ele vai estar travado ali, te mantendo ainda mais como um cliente fiel ali, afinal você é dono, tem um pedacinho da Nubank ali e você tem que ficar com ele por no mínimo 12 meses. E para isso as regras são muito simples, basta você ter conta na Nubank, você não estar inadimplente e ter feito qualquer operação nos últimos 30 dias. E todo o passo a passo está dentro do aplicativo, então basicamente de forma muito simples você vai conseguir ser dono ali, ser sócio de um pedacinho da Nubank. Agora me diz aí, você pretende entrar ou não nesse IPO? Me conta aqui nos comentários se faz sentido para você investir nessa empresa ou se não faz sentido algum. O que você levou mais em consideração? Você levou mais as vantagens ou as desvantagens? Me conta aí, tamo junto e até a próxima!